Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer, né, abrir e apresentar este evento com o professor e advogado Fábio Azevedo, advogado renomado e professor também querido, participante de diversas obras e autor de livros, né, na área do direito civil, conhecedor profundo do direito civil, participante de diversos eventos do CNJ, né, que gera aqueles enunciados, despeito de ser jovem, né, é um brilhante professor, escritor e advogado. É um prazer muito grande receber você aqui, Fábio. Permita-me chamar de você, jovem ainda, e o meu grande amigo também de muito tempo, né, amigo de pós-graduação e de concursos na época, quando jovens, professor também, querido André Fontes, desembargador federal, membro também do MB, das nossas comissões. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, mas já queria deixar também avisado que o professor André tem um compromisso às 18 horas na EMERGE, então, provavelmente, não sei se ficará até o final do nosso evento, porque eu não sei quanto tempo o professor Fábio falará. André, não sei se você quer falar alguma coisa aqui agora, antes de eu dar a palavra ao nosso palestrante. Gostaria, inicialmente, de fazer o registro da minha felicidade de reencontrá-lo em um debate acadêmico promovido pelo nosso Instituto dos Magistrados, e desta oportunidade ouvir o professor, o jurista Fábio Azevedo, que tratará de um dos temas mais atuais sobre processamento de dados e da sua, diria assim, tutela quanto à responsabilidade civil. Estamos aqui atentos, acho que esse é um assunto do momento. Tem até dúvidas se nós devemos lidar com a responsabilidade civil tradicional que nós conhecemos, ou talvez usar os conceitos básicos, uma estética da responsabilidade civil, mas tenho sérias dúvidas se nós conseguiremos adotar o mesmo raciocínio tradicional desenvolvido nessa nova, eu diria, concepção. Tenho estudado esse assunto já há algum tempo e tenho preocupações muito aprofundadas que me levam a dúvidas e também a algumas soluções que não me parecem muito agradáveis, porque não são efetivas, não são nem práticas e nem parecem, diria assim, buscar aquela situação que nós queremos nas indenizações, que seria o status quo ante. Eu espero que a palestra de hoje possa suprir as dúvidas, afastar, diria assim, as preocupações que nós temos no assunto e, mais do que tudo, promover o debate no nosso Instituto, especialmente diante de uma personalidade, de um civilista, de um jurista, que é o desembargador Marcos Alcino, o grande civilista do nosso Instituto. Desejo pleno sucesso no nosso evento e estou aqui na expectativa de que também eu encontre, nas palavras do expositor, o fim das dúvidas que afligem hoje os usuários, destinatários da lei, e, pior ainda, aqueles que um dia terão que resolver conflitos com base nessa legislação. Deixo aqui meu abraço fraternal ao meu caríssimo Marcos Alcino e os votos de sucesso ao expositor. Muito obrigado, doutor desembargador Marcos Alcino. Obrigado, André, pelas palavras carinhosas, né? Frutos da nossa amizade. Você que é um professor querido e conhecedor, né, do direito. Eu vou, então, passar a palavra ao professor Fábio, sem delongas. Espero que outros tenham acesso, né, para usufruir também de uma palestra, como disse o professor André, muito importante nesse momento. Professor Fábio, prazer recebê-lo no nosso instituto e augurando que, no futuro, faça parte dele, né? Meu querido professor desembargador Marcos Alcino, é sempre uma alegria revê-lo e sempre uma alegria ouvir a referência
a mim como jovem. A gente já se conhece talvez há 20 anos, eu estou com quase 20 anos de escola magistratura, e há 20 anos você se refere a mim carinhosamente como esse jovem, esse jovem. E eu estou indo para 47 anos, né? E quero completar 50 continuando a ouvir, né? Você criou uma expectativa legítima de permanência, né? Nessa juventude, né? Então, é sempre uma alegria ouvir suas referências carinhosas e revê-lo, né? Eu estou diante, e cumprimento a todos aqui que participam desse encontro, de dois dos maiores juristas, sem qualquer favor que o nosso Estado tem. Sou Marcos Alcino, professor não só da graduação, mas da pós-graduação em sentido estrito, da UERJ, do mestrado, doutorado, né? E o professor André Fontes é um dos raros gênios que eu conheci no direito, né? A gente tem muitos talentos no direito, né? E aquelas figuras que ultrapassam, né, o talento e alcançam a genialidade são raras. Eu considero o desembargador André Fontes uma dessas figuras, né? Tive a oportunidade de ser aluno dele, ele certamente não lembra, porque isso, né, tem décadas, né? E tive a alegria de participar junto com ele na jornada de direito civil, representando a nossa escola magistratura, né? E ele sempre observador, né? Ele sentava sempre no fundo da sala, os debates começavam, ele observava, né? E deixava para fazer seus comentários, em geral, no intervalo, né? Isso me chamava a atenção, é típico, é a modéstia, é a humildade típica dos gênios, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e trazer algumas reflexões, algumas ideias e compartilhar algumas dúvidas. E digo isso também com muita sinceridade, porque escolhemos um tema novo, né? Ninguém aqui, evidentemente, tem a pretensão de encerrar, né, todas as questões que envolvem a responsabilidade civil na LGPD. A LGPD, aliás, veio com muito atraso, né? A nossa lei 13.709 de 2018, ela confirma que o Brasil costuma andar, né, a anos-luz do que acontece na Europa. Eu vou contar rapidamente, professor Marcos Alcino, a minha experiência não com a LGPD, mas com a PD, com a proteção de dados pessoais. Eu confesso que até uns 10 anos atrás era um tema que eu não conhecia com profundidade. Até que fui convidado por um colega nosso, professor Guilherme Magalhães Martins, né? Professor da FRJ, promotor de justiça, a escrever uma obra coletiva, né, de responsabilidade civil. Eu fiquei muito feliz, eu dou aula de responsabilidade civil, né, até que ele me surpreende com o tema. O tema era proteção de dados pessoais, e nem se pensava aqui no Brasil em lei de proteção de dados pessoais. O tema não era debatido, né? E ali eu comecei a pesquisar sobre esse tema para escrever esse artigo. E não encontrei praticamente nada, né? Tirando o Danilo Doneda e meia dúzia de raros civilistas que abordavam esse tema, eu tive que ir para Portugal, tive que ir para a Europa, onde o tema já é debatido com profundidade há muitos anos, e fui especificamente estudar uma diretiva, né? Para quem não sabe, a diretiva é uma lei geral da Comunidade Europeia que é integralizada pelos países que compõem a comunidade. Na época tinha lá, ela já foi revogada, a Diretiva 95, e uma coisa curiosa, com mais de 100 considerandos. Mais de 100 considerandos, né? Ou seja, só a introdução já trazia mais conteúdo do que a nossa própria lei 13.709, que é uma lei longa, mas conta com 65 artigos, né? Então, ali foi o meu primeiro contato, um contato muito interessante, eu conto isso, porque eu confesso que mudou completamente a minha vida, né? Mudou a minha visão de mundo, né? Eu vou dar um exemplo simples para ilustrar uma preocupação que eu não tinha e que passei a ter estudando esse tema, estudando o tratamento dos dados pessoais. Quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, a gente está falando não apenas da coleta dos dados pessoais, mas também do armazenamento, da circulação e também da cessação da utilização dos dados pessoais, que são pontos aqui que eu vou comentar com vocês, que são abordados pela lei. Mas eu vou dar um exemplo muito simplório para entender a importância do dado pessoal, que é a gente chegar numa loja para comprar um presente, né?
Eu tenho uma filha de 12 anos, então estou sempre indo à festa de aniversário, vou ao shopping comprar um presente, e já se naturalizou, já se banalizou, eu diria, a ideia de que nós temos que transferir nossos dados pessoais para a atendente dessa loja. Ou seja, meu endereço eletrônico, meu endereço físico, meu CPF, a minha identidade, a minha data de nascimento, ou seja, dados diversos que dizem respeito apenas a mim, né, trafegam no Brasil com uma naturalidade que na Europa, repito, é objeto de reflexão há muitas décadas, né, e objeto de regulação por diretiva também há muitas décadas. Então, a ideia de proteção de dados pessoais é uma ideia muito cara. Por quê? Porque nós, que somos civilistas, sobretudo dentro de uma perspectiva do direito civil que busca na Constituição o fundamento de validade das categorias jurídicas, sabemos que a posição do ser humano na ordem jurídica é uma posição de centralidade, a partir do momento em que a Constituição estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos para a própria existência do nosso país, né? E dentro dos conteúdos que compõem a dignidade da pessoa humana, insere-se o chamado, é uma classificação do professor Luiz Roberto Barroso, conteúdo intrínseco, né, que são os direitos da personalidade. E aqui vai uma grande discussão, né, que me interessa aprofundar, porque eu quero ir para a responsabilidade civil, envolvendo a chamada autodeterminação afirmativa, né? A autodeterminação afirmativa é um direito da personalidade autônomo, é uma variação da privacidade. Porque quando a gente fala de dados pessoais e proteção de dados pessoais, está falando de privacidade, né? Não é aquela privacidade concebida, né, num período liberal, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Americana, e associada muito ao direito de afastar, né, de mim a curiosidade alheia, né, o meu direito de estar só, the right to be alone, né? Não nesse sentido que corresponde à origem da expressão, e sim no significado mais amplo, né? A gente tem hoje dados pessoais que circulam principalmente eletronicamente. E a lei, se vocês observarem o artigo 1º da 13.709, ela diz que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Claro, os cadastros físicos colhem dados pessoais não sensíveis ou dados pessoais sensíveis, se a gente pensar numa época de Covid, numa ida ao laboratório, né, para a realização de um exame. Mas os meios digitais permitem um tráfego, permitem uma circulação de dados pessoais que traz uma preocupação muito maior para todos nós, né? O Stefano Rodotà que diz que a angústia, né, do futuro não pode ser um receio do futuro, né? Eu confesso que eu não sou muito tecnológico, né? Mas a aversão à tecnologia é um dado que não pode ser levado em consideração porque é uma realidade reversível, né? É um tsunami, né? E está aí, né, as sessões virtuais, está aí a adaptação do tribunal numa pandemia provando isso. Então, a circulação de dados pessoais por meios digitais é, sem dúvida, a grande preocupação. Então, quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando não só da dignidade da pessoa humana, não só de um direito de personalidade comum, mas da autodeterminação afirmativa, que se considera dogmaticamente um direito autônomo e que a lei também tomou cuidado de elevar a uma categoria autônoma. Basta ler o artigo 2º, que diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, inciso 1, e a autodeterminação informativa. O que é autodeterminação informativa? É o controle sobre os nossos dados. O controle sobre os meus dados pessoais cabe a mim. Dizer quem vai colher esse dado, dizer como vai circular esse dado, dizer quem vai armazenar ou quando cessará a utilização desse dado é algo que cabe a mim. Nisso consiste a ideia de autodeterminação informativa. Então, faço essas considerações iniciais só para contextualizar o nosso tema, que é a responsabilidade civil, dentro da ideia de proteção de dados pessoais. Uma ideia que, eu repito, nasce da privacidade, né, de uma perspectiva individualista, né, que assegurava a todos nós a possibilidade de afastar a curiosidade alheia
o direito de estarmos sós, né? E ganha contornos muito mais sofisticados, muito mais complexos, quando a gente pensa numa sociedade tecnológica, né? Quando a gente pensa em perfis de consumo, né? Os cadastros pessoais, eles têm um valor patrimonial elevadíssimo, né? Então, a formação desses cadastros a partir de perfis de consumo, né, representa uma preocupação que também é objeto da Lei 13.709. Mas, como o nosso tema é responsabilidade civil, eu queria passar rapidamente para algumas reflexões que envolvem os artigos dessa lei que tratam da responsabilidade civil, que são os artigos 42 ao 45. Então, esse me parece, o foco do nosso encontro hoje. Então, os artigos 42 ao 45 da Lei 13.709 de 2018 apresentam, como o professor André Fontes colocou, angústias diversas, né? E por que angústias diversas? Porque eu vou fazer uma crítica aqui ao legislador, que é a lei ter perdido uma oportunidade maravilhosa de dizer, para começo de história, se a responsabilidade civil na LGPD é objetiva ou se é subjetiva. Por quê? Porque os especialistas em LGPD, e eu não me considero um deles, né, longe de ser, aliás, um especialista em LGPD, eles estão muito mais preocupados hoje com governança. Eles estão muito mais preocupados hoje com implementação, né? Então, a adequação das sociedades empresárias, por exemplo, e a adequação dos órgãos públicos à LGPD é um trabalho de implantação. Então, tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro como as empresas privadas têm que se ajustar à LGPD. Esse primeiro trabalho, esse primeiro momento, eu diria, não vai desaguar, né, no judiciário. Esse primeiro momento não vai gerar demandas em quantidade ao Poder Judiciário. Isso vai acontecer no momento posterior. E aí, pensemos juntos aqui. O que vai gerar de demanda na prática a LGPD? Responsabilidade civil. Dados pessoais serão colhidos, dados pessoais circularão, dados pessoais serão armazenados e dados pessoais não serão cancelados, né, com afronta à LGPD. Então, essas violações aos dados pessoais, essas violações à autodeterminação informativa gerarão, isso aqui é evidente uma especulação que eu faço, né, no plano acadêmico, gerarão demandas, né, em quantidade para o enfrentamento do Poder Judiciário. E aí chegará para o nosso competente desembargador Marcos Alcino uma demanda lá em que se discute, né, a violação LGPD e o pedido de danos morais. O desembargador André Fontes, eu digo que ele é genial, ele já colocou no início um ponto importante, né, que é a insuficiência do modelo indenizatório, ou seja, indenizare, restabelecer o status quo ante, a insuficiência desse modelo quando a gente está no campo da LGPD, né? De cara, é uma provocação interessante, a ponto da professora Maria Celina Bodan, que eu vou pegar de empréstimo para responder à provocação dele, ter escrito um artigo defendendo o que ela chama de teoria ativa ou proativa da responsabilidade civil. Qual seria a ideia da teoria ativa ou proativa da responsabilidade civil? Parte da premissa que o desembargador André Fontes colocou, ou seja, de que não adianta tentar voltar ao status quo ante quando eu estou no campo da violação do dado pessoal, né? Então, a responsabilidade civil ela deve caminhar para uma postura preventiva, ou seja, pensando no processo, a tutela jurisdicional ressarcitória é absolutamente insuficiente para pensarmos a proteção de dados pessoais. A tutela inibitória, né, aquela que visa prevenir o ilícito ou fazer com que cesse o ilícito, é, sem dúvida nenhuma, a tutela mais eficaz para a proteção dos dados pessoais. Então, essa preocupação preventiva, né, é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz de pensarmos
a responsabilidade civil quando estamos no campo da LGPD. Então, eu concordo aqui com o professor Eduardo André Fontes, quando ele diz que a ideia de indenização é absolutamente insuficiente quando se está no campo, por exemplo, de um vazamento de um dado sensível. O que é dado sensível? A minha orientação sexual, a minha orientação política, a existência de uma doença ou não, meu tipo sanguíneo, né? A gente viu essa discussão recentemente com o presidente da República na pandemia e inclusive, judicializar na Justiça Federal para saber se ele teria ou não a obrigação de entregar, né, o resultado do seu exame, né? Então, isso foi um debate extremamente interessante, extremamente rico, né? Porque colocou de um lado, né, o interesse que envolve o exercício de um cargo público, né, e numa república dentro do executivo mais relevante, que é a presidência da República, em confronto com um dado sensível, que é a existência de uma doença, né, a Covid-19. Aí, enfim, decisões foram proferidas. Eu quero apenas, dentro aqui de uma reflexão acadêmica, colocar como dado sensível, né, ele pode, uma vez violado, justificar, como eu coloquei para vocês, as demandas de natureza preventiva, ou seja, eu não quero que vaze a minha informação. Eu quero, sim, né, que se previna a ocorrência, seja prevenir, né, com medidas administrativas, seja prevenir com medidas jurisdicionais. Então, isso tem que ser o norte para pensarmos a responsabilidade civil. E aí passo, então, para a principal reflexão, que me parece gerará muita discussão no Poder Judiciário, porque já está começando a gerar divergência na doutrina, quer saber se a responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva. Então, uma vez circulado um dado sensível meu, por exemplo, né, eu posso responsabilizar, né, aquele que deu causa ao dano, e eu vou discutir com vocês quem são essas pessoas, os chamados agentes de tratamento para a lei, que são o controlador, leia-se, aquele que decide, né, o tratamento, o operador, que é aquele que realiza, né, o tratamento, são as expressões que a lei adota, mas a gente tem que discutir se é objetivo ou subjetivo a responsabilidade. Saber se objetivo ou subjetivo a responsabilidade significa, em última análise, levar a procedência ou improcedência de um pedido indenizatório, de um pedido reparatório ou de um pedido compensatório, né? Então, eu quero, antes de enfrentar aqui esses dispositivos que eu mencionei, fazer um panorama rápido sobre o nosso sistema geral. Repito, fazendo a crítica, e uma crítica contundente, no sentido de que poderia a lei estabelecer que a responsabilidade civil independe de culpa, ou estabelecer que a responsabilidade civil depende de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, né? O legislador poderia ter definido isso, não fez, né? Então, ele faz com que o tema visite, né, os operadores do direito, visite os professores e, em última análise, seja decidido pela magistratura. Então, a questão é a seguinte: nós temos um sistema geral de responsabilidade civil, esquecendo a LGPD. Vamos fazer um exercício aqui, eu os convido para um exercício, no sentido de que a LGPD não tratou do tema responsabilidade civil, não definiu se é objetiva ou subjetiva a responsabilidade civil. Se não há definição da LGPD sobre a natureza da responsabilidade, nós nos remetemos para o artigo 186 do Código Civil. O artigo 186, ele diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que ele exclusivamente imoral, comete ato ilícito. Ou seja, aquele que por ação ou omissão, conduta, violar direito, ou seja, uma conduta em desconformidade com a ordem jurídica, uma conduta antinormativa. Então, eu estou dissecando aqui o artigo 86. Aquele que por ação ou omissão, conduta, negligência ou imprudência, culpa, violar direito e causar dano, causar, nexo causal, e dano comete ato ilícito. Isto é, o conceito de ilicitude do nosso Código Civil ainda é
o conceito de ilicitude subjetiva, uma ilicitude que alguns chamam na doutrina de ilicitude em sentido estrito. Essa é a regra do Código Civil, essa é a regra geral. Toda vez que nos depararmos diante de uma situação de responsabilidade civil sem previsão específica, a gente vai para a vala comum, né? Um vazamento de água num apartamento que causa dano a outrem. Como a legislação não prevê esse caso, a gente vai para a vala comum, a responsabilidade civil ela é subjetiva. Então, nós temos ainda um modelo calcado na culpa, né? E o artigo 186 estabelece isso conjugado com 927. 927, ele estabelece que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ato ilícito, leia o artigo 186, que é esse artigo que se refere à ilicitude em sentido estrito, e lê-se como sendo o artigo 187. E aqui um dado importante, que é o abuso do direito. Então, o abuso do direito, e lá no CJF foi aprovado e anunciado nesse sentido, ele segue no Brasil o chamado critério finalístico objetivo. Então, a responsabilidade civil por abuso do direito, e o abuso do direito é uma categoria estrategicamente colocada na teoria geral, porque se aplica a todas as categorias, inclusive a LGPD, né? Então, o exercício abusivo de uma posição jurídica na LGPD impõe a responsabilização objetiva. Essa é a interpretação que se extrai do artigo 927. E aí você conclui, então nosso sistema não é de responsabilidade subjetiva. Nosso sistema é híbrido, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem ainda o 927, parágrafo único, que diz que haverá obrigação de reparar o dano, vírgula, independentemente de culpa. Aquilo deixou claro, é objetiva, ninguém discute se isso daqui é objetiva, né? Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Então, 927, parágrafo único, objetiva. Nos casos especificados em lei, ou seja, toda lei extravagante que definir uma determinada situação como sendo de responsabilização objetiva, ou quando, e aqui é um dado importante para a LGPD, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Essa segunda parte do 927, parágrafo único, é um outro caso de responsabilidade objetiva, denominada, e essa denominação é objeto de um trabalho de um colega desembargador Marcos Alcino, um dos mais competentes civilistas do Tribunal de Justiça do Rio, que é o desembargador José Assir Lessa Jordani, foi a dissertação de mestrado dele, um trabalho sobre esse parágrafo único, ele chama de responsabilidade civil objetiva genérica. É genérica por quê? Porque, ao contrário da tradição da responsabilidade civil, o parágrafo único não se destina a nenhuma situação de fato pontual. Ele se destina a qualquer atividade de risco que crie uma situação potencialmente, né, prejudicial a terceiros. Então, resumindo, a gente tem um modelo de responsabilidade civil híbrido, né, que se qualificará como sendo responsabilização objetiva quando a lei estabelecer ou quando se enquadrar na hipótese do 927, parágrafo único. E um modelo de responsabilidade subjetiva que é residual, ou seja, não havendo enquadramento específico nos casos de responsabilização objetiva, a gente vai ao modelo residual. E aí, feito esse panorama rápido do sistema geral da responsabilidade civil do Brasil, eu volto à LGPD. Mas volto com essas premissas. Insisto, temos uma previsão no 927 de que a lei pode apontar casos de responsabilidade civil. Repito, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei. Então, o próprio Código Civil tem diversos casos de responsabilização objetiva. Eu acho o mais interessante deles a responsabilidade civil do incapaz, né? Então, a gente tem casos no Código Civil, casos na legislação extravagante de responsabilização objetiva. A gente tem a objetiva genérica, né, quando houver uma atividade de risco, e, residualmente, a responsabilidade subjetiva. E aí a pergunta é, Fábio, a LGPD, ela foi para o caso específico de objetiva? Ela se enquadrou na hipótese de responsabilidade objetiva genérica pelo risco? Ou caiu
na vala residual da subjetiva. Eu lembro também, como premissa, para a gente entrar na lei, na análise da lei, que a responsabilidade civil subjetiva é baseada na culpa, né? Desde Roma é assim, né? Desde Alex Achille é assim, né? E a objetiva, né, no momento posterior à Revolução Industrial, é baseada no risco. Então, culpa para a subjetiva e risco para a objetiva. Que risco? O risco pontuado pelo legislador, eleito pelo legislador, ou o risco genérico de quem desenvolve uma determinada atividade. Então, esse é o cenário. Só a título de curiosidade, ao contrário do que se diz, a origem da responsabilidade civil não é subjetiva, né? Porque quando a gente diz que a origem é subjetiva, a gente remete ao direito romano e Acles, Alex Achille, né? Na verdade, se a gente for a 1770 antes, né, da era cristã, a gente vai encontrar no Código de Hammurabi a previsão do olho por olho, dente por dente, que independia de culpa. Então, se a gente for pensar de forma histórica, a origem da responsabilidade civil é objetiva, não é subjetiva, né? Embora, durante a maior parte da era cristã, tenha prevalecido a visão subjetiva, materializada no Código Civil francês e, posteriormente, amplificada para alcançar os códigos civis ocidentais de uma maneira geral. E aí eu devolvo para vocês a reflexão. Eu queria o professor Marcos Alcino. A objetiva pressupõe a previsão legal, ou pressupõe uma hipótese de risco, que é a objetiva genérica do nosso querido professor José Assia. Não sendo uma coisa ou outra, residualmente, vai para a subjetiva. Então, qual é a minha pergunta para pensarmos juntos aqui? Se esses artigos da LGPD são uma hipótese de previsão legal de responsabilidade civil objetiva. Essa é a questão. E eu repito, qualquer interpretação aqui é possível, porque o legislador ele foi de uma infelicidade rara. Ele foi de uma tecnia incomum até para má qualidade do legislativo brasileiro, né? Legisla mal de uma maneira geral. Então, eu vou tentar aqui dissecar com vocês esses dispositivos e aí juntos admitirmos a conclusão de que é objetiva ou subjetiva a responsabilidade. Mas começo, de propósito, pelo último artigo. Repito, eu estou lendo os artigos 42 ao 45 da LGPD, para saber se qualificaremos esses casos aqui, que a lei chama de responsabilidade e ressarcimento dos danos. Eu quero, com vocês aqui, meditar e chegarmos a uma conclusão sobre ser objetiva ou subjetiva a responsabilidade. Só que, de cara, o 45 esvazia, em parte, nosso debate. Por que esvazia? Olha o que ele diz. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade civil previstas na legislação pertinente. Ou seja, quando eu estiver diante de um acidente de consumo, o que é o acidente de consumo? No nosso caso, é o fato do serviço, pensando na LGPD, né? Ou, eventualmente, no produto, né? Então, mas, em geral, o fato do serviço. No fato do serviço, pelo 14 da Lei 8.078, não há discussão. O legislador do CDC, ele, de forma pontual, de forma feliz, elegeu a responsabilidade objetiva, que ele usou a expressão mágica, independentemente de culpa. Pacificou a discussão, coisa que deveria, a meu ver, ter sido feito aqui na LGPD. Então, o 45, ele diz que a LGPD não afasta a aplicação do CDC, evidentemente, se qualificada uma relação de consumo. Esse vai ser o dever de casa principal do aplicador do direito. Se deparar com a situação concreta e verificar se ali existe ou não uma relação jurídica de consumo. A gente sabe que o STJ ele começou a interpretar o artigo 2º do CDC adotando a teoria maximalista
ele avançou para a teoria finalista e hoje adota a teoria chamada finalista aprofundada ou mitigada. O que significa isso? A grande polêmica da definição da relação de consumo está na expressão destinatário final. O artigo 2º termina o dispositivo falando em destinatário final. E o que é o destinatário final? Aliás, o Badon Massalcino foi de Câmara do Consumidor, isso era desesperador, né? Porque não existiam várias especializadas em primeiro grau, né? Então, definir-se a relação de consumo era pressuposto para a competência, para a fixação da competência. Por isso que tinham tantos enunciados lá, tantas súmulas, né, do TJ sobre consumidor e sobre competência no âmbito do consumidor, né? Era o tema recordista de súmula no TJ, né? Até que foram extintas as câmaras do consumidor. Mas o STJ adota a teoria finalista aprofundada, ou seja, o que é destinatário final? Destinatário final não é só destinatário de fato, como defende a teoria maximalista. É também destinatário econômico, como defende a finalista. O que significa isso? Significa dizer que eu não posso ser apenas o destinatário de fato do produto ou serviço, não comercializá-lo, não dar sequência à comercialização. Recebi essa folha, eu não vou revender a folha, eu sou destinatário de fato. É preciso que eu seja, disse o STJ, um destinatário econômico também, que eu não inclua essa folha no meu ciclo de produção, que ela não seja um ativo econômico para eu continuar a produzir riquezas. Se eu usar essa folha como incremento para a minha atividade, eu estarei diante de uma relação não consumerista, porque em que pese destinatário de fato não seria econômico. E a posição do STJ, em resumo, hoje, é de que esse raciocínio é radical demais, porque restringe em excesso o alcance do CDC. Então, hoje, o STJ entende, dentro da teoria finalista aprofundada, que é necessário, sim, ser destinatário de fato econômico. Todavia, se eu estiver diante, no caso concreto, aí era outro desafio também, a meu ver, para as câmaras especializadas, compatibilizar a regra de fixação de competência, que é objetiva, com essa análise casuística e subjetiva. O STJ diz, né, que se tiver, no caso concreto, verificada a vulnerabilidade em qualquer dos seus graus, haverá relação de consumo. Lê-se, vulnerabilidade, que pode ser técnica, que é o desconhecimento específico de um produto ou de um serviço, vulnerabilidade, que pode ser jurídica, né, que é o desconhecimento de um campo do conhecimento, não só o direito, né, mas também a economia, a contabilidade, a engenharia, a vulnerabilidade fática, né, que é o idoso, né, que é o vulnerável economicamente, e um quarto grau de vulnerabilidade que ele tem admitido, que é muito importante para o LGPD, que é a vulnerabilidade informacional, o déficit de informação. Então, se no caso concreto se constatar a vulnerabilidade, o CDC se aplica ainda que eu seja o destinatário, que eu não seja destinatário econômico. Ou seja, em que pese, voltando ao meu exemplo, em que pese eu usar essa folha aqui como insumo para continuar a produzir riquezas na minha atividade, eu poderei me valer do CDC se, no caso concreto, for constatada a minha vulnerabilidade. Então, constatada a relação de consumo por esse critério que eu expus rapidamente, por força desse artigo 45 da LGPD, eu vou para o CDC. E aí vou discutir fato do produto ou fato do serviço. Lê-se, dano, fato do produto, causado por ausência de qualidade do produto ou serviço, ou fato do serviço, né, que é a falta de qualidade causadora do dano no serviço que eu presto. Vício, quando me faltar, pura e simplesmente qualidade, não segurança, né? Então, a falta de segurança caracteriza o fato, a falta de qualidade caracteriza o vício, né? Como prefere o ministro Antônio Herman Benjamin, que é coautor da professora Cláudia Lima, insegurança, né? Falta de qualidade por insegurança ou falta de qualidade por inaptidão, né? É outra forma também de você enxergar essa relação. Mas o fato é, qualificada a relação de consumo, vão para o CDC, o objetivo e a responsabilidade não muda nada. A pergunta é, por exemplo, o Instituto dos Magistrados Brasileiros. O Instituto dos Magistrados Brasileiros, salvo engano, deve ser uma associação, imagino eu.
né? Eu nunca examinei os estatutos, mas imagino que deve ser uma associação ou fundação, né? A estrutura. Então, se eu tenho uma associação, a Maerj, né? A Amperj do Ministério Público, se eu tenho uma associação, há jurisprudência firme do STJ no sentido de que não se aplica a relação de consumo para a relação associada à associação. Uma razão muito simples, né? Eu sou membro da pessoa jurídica, eu sou elemento da pessoa jurídica e não destinatário de seu serviço, né? Seria o mesmo que aplicar para um sócio numa sociedade empresária. Então, nesse caso de uma associação, por exemplo, de um condomínio, por exemplo, eu saio do 45. Eu não posso ir para o CDC, eu vou ter que ir por aqui. E aí eu pergunto, novamente, para pensarmos juntos, será objetiva ou responsabilidade subjetiva a responsabilidade pela violação de um dado pessoal? Eu vou ler o artigo 42 com um ponto de partida aqui da nossa discussão. O 42 diz: o controlador ou o operador. Sempre eu falo, o que é controlador, o que é operador? Esses conceitos estão definidos no artigo 5º da lei. Então, o 5º, inciso 6 da lei, ele diz que o controlador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, colher o dado, por exemplo, é feita pelo controlador. Aí, quem é o operador? O operador é pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento. Um decide, o outro executa, né? São, em resumo, as figuras do controlador e operador. Eu volto para o 42. O 42 diz: o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outra em dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. E aí vem a pergunta: é obrigado a repará-lo numa responsabilidade objetiva ou subjetiva? De cara, percebam, em nenhum momento a lei fala em negligência, em imprudência ou em imperícia, muito menos em dolo, né? Há um silêncio da lei ao não fazer qualquer alusão à culpa. A culpa em sentido lato, né, que inclui o dolo, ou a culpa em sentido estrito, que se limita à negligência, imprudência e imperícia. Não há referência à culpa. E eu volto ao Código Civil. 927. Haverá obrigação de reparar o dano nos casos especificados em lei. Esse é um caso especificado em lei? Eu diria o seguinte: é um caso de lacunoso, né? É um caso lacunoso, é um caso que a lei não, pelo menos expressamente, né, se manifestou. Mas ela diz: controlador do operador, em razão do exercício de atividade. Causa dano, fica obrigado a reparar. Primeira interpretação possível: não há referência à culpa. Não havendo referência à culpa, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, o legislador não indicou a culpa como um elemento qualificador da obrigação de reparar o dano, né? Então, o 42 ele já sinaliza, a meu ver, né, eu estou fazendo aqui um exercício junto com vocês, eu repito, é um tema que eu, sinceramente, tenho amadurecido, tenho refletido sobre ele, né? Mas a ausência de referência à culpa já me assinala uma tendência à objetivação. E continua o artigo, parágrafo 2º. Aqui o problema sério. O juiz no processo civil, estamos falando de responsabilidade civil. Olha o que o legislador me faz no parágrafo 2º. O juiz no processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa, que é a carga dinâmica das provas que o nosso Código de Processo Civil de 2015 já reconhece. Então, professor Alcino, olha que situação interessante essa. A inversão do ônus da prova, ela tem relevância na responsabilidade objetiva ou na subjetiva? Na subjetiva. Na subjetiva. Porque
Porque na objetiva eu provo que houve a conduta da sua parte, o nexo causal ligando a sua conduta ao meu dano, e caberá você afastar, né, a parte das excludentes, que não inclui a culpa. Então, a importância da inversão dos danosos da prova, tanto que alguns autores falam na objetivação como uma instrumentalização do acesso à justiça, né? Eu vou dar um exemplo simples, e embora extremamente polêmico. Acidente de trânsito automobilístico gera responsabilidade objetiva ou subjetiva? Subjetiva ou objetiva. Até agora, né, não houve um consenso na doutrina. Por quê? Porque se você usar aquela explicação que eu acabei de colocar, de que a subjetiva é residual, você vai dizer, Fábio, não tem nenhum caso na lei brasileira, e na Europa tem, na Alemanha, por exemplo, tem previsão específica, não há nenhum caso na lei brasileira que diga que acidente de trânsito gera responsabilidade objetiva. Ora, se não há nenhum caso na lei brasileira, como você mesmo colocou, a responsabilidade será subjetiva. Posição do professor Sérgio Cavalieri Filho. Residual. Desembargador José Assis Lessa Jordani, cito dele aqui mais uma vez. Diz que objetiva. Diz que objetiva por quê? Porque ela vai entrar no 927, parágrafo único, segunda parte, naquele caso de responsabilidade objetiva genérica. Ou seja, haverá a obrigação de reparar o dano nos casos especificados em lei, quando a atividade normalmente desenvolvida, dirigir, causar a outrem riscos, ou seja, gerar risco para os direitos de outrem. Então, ali você teria uma objetivação. Ali, na objetivação, você, repito, facilita o acesso à justiça. Por quê? Imagina uma pessoa atropelada, eu costumo sair tarde aqui do centro, né? 10 da noite, pego o aterro do Flamengo com muita frequência, 10 da noite. Então, eu estou 10 da noite e ocorre um atropelamento. É mais fácil para o motorista provar que foi vítima de alguém que atravessou de forma negligente, ou mais fácil para o pedestre fazer essa prova? Primeira reflexão. Segunda reflexão. Quem foi que criou a situação de risco e quem usufruiu a situação de risco, né? Esses raciocínios justificam, para aqueles que defendem a natureza objetiva, que caiba ao motorista desincumbir-se donos da prova. Nota que eu estou aqui associando responsabilidade objetiva à prova. Responsabilidade objetiva ao acesso à justiça, ao acesso a uma ordem jurídica justa. E aí parece contraditório o dispositivo. Por quê? Porque eu disse para vocês que o caput do 42 tem uma tendência à objetivação a não fazer alusão à culpa. Só que o parágrafo 2º, ao inserir inversão danos da prova dentro da responsabilidade civil, assinala o caminho inverso. E eu não tenho dúvida que o legislador não pensou nisso, né? O legislador não pensou nisso. Ele permite a inversão danos da prova, que vai ser inútil na responsabilidade objetiva. Eu não preciso, se eu sou vítima de responsabilidade objetiva, eu não preciso de inversão. Eu vou provar a conduta. Eu vou provar o dano nexo causal e ponto final. Então, eu tenho um caput, né, que assinala uma responsabilidade objetiva, e um parágrafo 2º de índole subjetiva. Só que o parágrafo 4º volta a objetivação a criar o regresso, quando ele diz que aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. É um caso típico de alocação de risco, ou seja, quem desenvolve uma atividade de risco paga a indenização e, regressivamente, se ressarce contra o outro. Exemplo clássico, o 932 do Código Civil, a responsabilidade civil por fato de terceiro. Então, eu tenho 42 que gera essa divergência. O 43 ele vai ser o fundamento de muitos autores que defendem a natureza subjetiva. Por quê? Ele vai dizer que os agentes de tratamento, que são o controlador, né, e o operador, só não serão responsabilizados quando provarem, inciso 1, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. Claro,
Se eles não realizaram o tratamento de dados pessoais, eles não praticaram conduta, que é o primeiro elemento da responsabilidade civil. Aqui é falta de conduta. 2, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou seja, eles agiram em conformidade com a legislação. O que é que eu não tenho aqui? Conduta antinormativa. A conduta é conforme o direito. Eu pratiquei a conduta, eu colhi o dado pessoal, mas colhi conforme a legislação me assegura. Por exemplo, obtendo consentimento, né, do titular. É claro, não vai ter responsabilidade civil, porque eu não tenho conduta antinormativa. E aí vem o 3. O 3, para alguns autores, é o fundamento da responsabilização subjetiva. O 3 vai dizer o seguinte, que embora que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados, ou culpa exclusiva de terceiro. Então, a professora Jade Sampaio, por exemplo, defende que a subjetiva usa esse fundamento, o 43.3. A meu ver, não é fundamento. Eu continuo alinhado com a ideia de que a responsabilidade objetiva. Por quê? Façam, por curiosidade, um exercício que eu fiz, que é abrir o 14 do CDC. Aqui a gente está falando de fato, na linguagem consumerista, né? Você vai ver que o 14, inciso 1, ele tem uma redação quase idêntica ao 44, inciso 1. O 14, inciso 2, tem uma redação quase semelhante à do 44.2. Ou seja, as excludentes do nexo causal da responsabilidade objetiva no fato do serviço, lá do CDC, foram repetidas aqui na LGPD. Então, usar esse dispositivo como fundamento da responsabilização subjetiva, né, é ignorar que na legislação inspiradora a natureza objetiva. E aí vem o terceiro. O terceiro diz que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular. Também é insuficiente. E por que é um argumento também insuficiente, a meu ver? Porque o 14, parágrafo 3º do CDC também traz essa excludente. E na responsabilização objetiva. Tanto que a doutrina critica esse dispositivo, que ele deve ser lido como fato e não como culpa. Fato exclusivo do titular, fato exclusivo de terceiro. Por que fato e não culpa? Porque eu posso ter, por exemplo, a hipótese de um incapaz ser o responsável pelo dano. E o incapaz, por não ter capacidade de consciência suficiente para se autodeterminar, ele não age culposamente. Culpa pressupõe imputabilidade. Então, vamos pensar no seguinte, alguém que é incapaz se joga na frente do meu carro e eu atropelo ela, né? Eu não posso dizer que houve culpa dela. Eu posso dizer que houve um fato, em sentido técnico, por lhe faltar imputabilidade. Então, acho que a ideia aqui é a mesma. O mesmo erro do CDC foi replicado aqui. Extrair daqui uma interpretação no sentido que o legislador quis criar um caso de responsabilidade subjetiva, me parece se desconectar de uma escolha clara que o caput estabelece. E o 44, para eu concluir, ele diz que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. De novo, o CDC inspirou aqui a LGPD, porque fornecer a segurança que o titular dele pode esperar é aquilo que a professora Cláudia Lima chama de elemento subjetivo do acidente de consumo. Ou seja, o produto é defeituoso, quando ele não fornece a segurança que nós, consumidores, podemos razoavelmente esperar desse produto. Então, essa inspiração do 44 da LGPD é muito clara, né? No conceito de defeito, tanto do ponto de vista gramatical como do ponto de vista funcional. Ou seja, os objetivos foram os mesmos, que me parece que é responsabilizar independentemente de culpa. Tanto que ele diz, considerado as circunstâncias relevantes e traz as circunstâncias. Quem faz isso? O CDC, lá no 14.
O CDC também traz as circunstâncias que vão permitir qualificar a responsabilidade civil, né? O professor André Fontes tem um trabalho escrito há muito tempo na revista da Emerge, inspirado na literatura argentina, em que ele chama de fatores de atribuição, né? Os fatores de atribuição de dano seriam os fundamentos, né, que levam à indenização. Então, aqui, eu não sei se ele vai concordar comigo, seriam os fatores de atribuição eleitos pelo legislador, né? A avaliação circunstancial a partir de parâmetros fixados pelo legislador. Então, ele replica o CDC. De modo que eu concluo, professor Alcino, da seguinte maneira, né? Regra da responsabilidade civil. A regra residual da responsabilidade civil, do nosso sistema de responsabilidade civil, é subjetiva, certo? É residual. Agora, se houver previsão legal específica, ou se estivermos diante de uma atividade de risco, a responsabilidade é objetiva. Então, a meu ver, eu leio aqui o 42 e o 44 como sendo dois casos em que o legislador elegeu, embora usando uma técnica censurável, hipótese de responsabilização objetiva. Então, me parece que aqui eu entro no 927. Haverá responsabilização objetiva nos casos especificados em lei. Lei, para mim, lê-se 42 e 44. Agora, você pode também fazer a interpretação de que é objetivo, e o professor Danilo Doneda faz essa interpretação, a professora Gisele, a professora Caitlin, da PUC, também faz essa interpretação, de que é objetiva com base na segunda parte do 927, parágrafo único. Eu saio pela objetivação com base na lei. Para mim, o 42 e 44 elege a responsabilização objetiva, embora de forma não tão clara. Agora, você pode dizer o seguinte, a atividade de LGPD, né, o tratamento de dados pessoais, é uma atividade de risco excessivo e intrínseco à atividade. E, por ser uma atividade de risco intrínseco, entra no 927, no 927, parágrafo único, segunda parte. Então, ou você coloca na primeira parte do 927, parágrafo único, e será objetiva, ou você coloca na segunda parte do 927, parágrafo único, ou vai ser subjetiva, ou você entende que a alusão à culpa, somada, um argumento muito forte, a inversão de danos da prova, justifica a responsabilização subjetiva. Eu fico, pessoalmente, com a segunda corrente e me parece que o caso é de responsabilização, sim, objetiva, tornando inócua a previsão de inversão de danos da prova. Então, essa é a questão que eu queria trazer para a gente meditar coletivamente, conjuntamente. Queria ouvir a opinião de vocês também, se possível, e me colocar à disposição. Não sei se o professor André ainda está conosco, porque, como eu disse, ele tinha um compromisso às 18 horas. Eu imagino que ele tenha se ausentado, uma pena, né? Até pela referência ao trabalho dele. Eu vou pedir o André para olhar, ver se tem algum questionamento no chat. Eu coloquei, ele não vi, mas eu queria... Não parei também para refletir nada a respeito da aplicação, a respeito, né, dessas questões, mas queria ouvir do professor Fábio, embora lá em cima, né, no início, o senhor disse, olha, a questão a lei diz, olha, pessoa natural ou jurídica, pessoa natural ou jurídica, pessoa natural ou jurídica pode figurar, salvo em melhor juízo, como fornecedor. E quando eu leio, então, o 42, não parece que isso aqui é uma atividade profissional? O controlador ou operador, como você mais ou menos dissecou, tentando identificar tem os dados e o outro executa, não seria uma indicação de que alguém que colhe esses dados com objetivos profissionais, embora você tenha feito referência ao condomínio, né? O condomínio não faz isso com esse objetivo, né? O condomínio tem os dados, é possível, não sei, né? Você lembra muito bem, além de conhecer direito civil, mas como especialista em responsabilidade civil, que era discutível
quando antigamente era prática comum que a convenção, até algumas convenções autorizavam, colocar o nome do sujeito que estava devendo o condomínio, né, dentro do elevador ou naqueles quadros de aviso, e um monte de ação de responsabilidade civil surgiu em razão disso. Quer dizer, um dado sensível chamando o sujeito de mal pagador, embora ali não tivesse, ninguém tivesse arquivando nenhum dado com objetivo. Hoje em dia, esse mercado, como você disse, né, que envolve bilhões e bilhões de dólares, né, o Big Data, você fala um negócio aqui, o telefone, como é que o telefone já identifica, já viu uma propaganda? Olha, eu queria, eu estava ontem no congresso e falei a respeito de um livro, você podia traduzir os livros alemães com a professora Karina, que conhece bastante. Então, caramba, daqui a pouco eu vou olhar meu celular, tem aqui uma propaganda de livro, quer dizer, uma coisa impensável, né? Eles têm os dados e vale muito dinheiro, né? E aí, quer dizer, se a gente estiver no campo de alguém que desenvolve atividade, ou a gente vai estar numa relação de consumo, não é isso? E aí já tem a responsabilidade objetiva da relação de consumo, ou a gente vai estar no 927. E também, quer dizer, enquanto você estava dissecando, interpretando, eu estava acompanhando o raciocínio e vendo que o 42 ou 44, né, ele copia praticamente as mesmas excludentes do CDC. Do CDC. Então, não pode ser, como você disse, o argumento para considerar que é subjetiva. E parece também, né, como é um tema sensível e o estrago que provoca esse tipo de situação, né? Se a gente não foi por culpa, aconteceu, sei lá, que alguém invadiu o nosso banco de dados e divulgou. Aliás, já acontece isso toda hora, né? No WhatsApp, e outros tantos. Eu não sei nem se você já parou para escrever, toda hora, porque eu também não tenho muito tempo, mas eu fico pensando também, sei lá, e aí vou até lhe sugerir, não que você tenha tanto tempo, se não escreveu ainda, essas novidades que causam dano, e golpe com Pix, golpe com WhatsApp, e golpe que envolve transferência de dinheiro. Para mim, sem sombra de dúvida, a responsabilidade da instituição financeira que criou uma conta para um falsário, risco da atividade dele, e recebeu o dinheiro, sumiu, e também pelo sistema lá do WhatsApp ou de outros mecanismos que o cara praticou o golpe usando aquele mecanismo. Então, quem tem que prevenir isso é a empresa, né? E não o usuário. Essas novidades todas, né? Toda hora tem fraude em cima disso. E agora tem acontecido com muita frequência, e certamente, professor Fábio, por trás disso tem a divulgação de dados, algumas empresas que foram montadas para estimular as pessoas a pegarem empréstimo consignado e aplicar nelas esse dinheiro e perder o dinheiro. Como é que essa empresa soube que você era funcionário público, tinha margem consignável, facilitou a concessão de empréstimo, você fez o empréstimo através dela? Não é possível que a instituição financeira não forneceu esses dados. Eles conseguiram obter o dado de algum jeito, né? Então, é como se fosse um submundo, né? Algo escondido que a gente não sabe, um mundo invisível que sabe tudo sobre a gente. Há muito tempo, me lembrei agora, não sei se você lembra disso, no Zap saiu, era tipo assim, o cara ligava para a pizzaria, aí o cara da pizzaria já sabia qual a pizza que você costumava comer. E aí o cara começa a ficar intrigado com essa informação, aí ele fala assim, olha, o senhor está ficando nervoso, toma o remédio, mas como é que você sabe que eu tomo esse remédio? Quer dizer, e aquilo foi desenvolvendo e o cara da pizzaria tinha todas as informações do cliente que não tinha a mínima ideia disso. É o isso não foi perfil de agora, consumo analógico, né?
essa propaganda, sei lá, deve ter uns 2 anos para você ver. Então, essa brincadeira, melhor dizendo, do WhatsApp, é uma questão muito sensível e gostei muito, né, da exposição. Mas, como disse também o professor André Fontes, né, a gente ainda vai, vamos chamar assim, trilhar talvez um caminho, né, de dificuldade. Quando se tratar de uma empresa, eu acho que não vai ter muito problema, né? Que a gente vai enquadrar no CDC. O problema, eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava imaginando, você abriu contando um exemplo da sua filha, né? Eu fui comprar um presente. É verdade, os caras perguntam tudo. E ele tem essas informações. Posso fazer um cadastro? Pô, não precisa disso. Um exemplo, vamos supor que você fosse comprar, eu quero aquele presente ali e vou te pagar em dinheiro, não vou nem pagar com... Né? Não, mas... Aí ele tem aquela informação. Pois é, ela tem aquela informação que gera esse banco de dados monstruoso e que é utilizado, às vezes, né, de forma indevida, e mesmo que não seja de forma indevida, de forma para ganhar dinheiro. Né? Toda hora sai no jornal, saiu que a empresa de serviço de segurança para o Brasil era a empresa ligada à CIA americana e tinha todas as informações, né, dos nossos políticos, etc. e tal. Quer dizer, tipo uma investigação, né, a título disfarçado de apenas ter os dados para outras finalidades. Então, é um mundo que a gente não conhece, né? Efetivamente, né? A palestra foi muito boa. Professor Fábio, nós vamos organizar outras, mas eu queria que você começasse a refletir para trazer para a gente. E eu vou lhe prometer que nós vamos fazer uma divulgação, né, com bastante antecedência, sobre exatamente a Lei da Liberdade Econômica e os seus reflexos, em especial lá no artigo 421-A do Código Civil, que é a matéria que você gosta muito. Né? Alocação de risco. É isso aí. Para você já ir pensando nisso, e a gente vai combinar uma data, e eu vou ver se a gente consegue encaixar uma data e um dia que o professor Marco Aurélio possa participar da discussão com a gente. Aliás, ele ontem me fez ficar de castigo, de 10 horas da manhã até o final, 6 e pouca, e eu tinha aula 6h50, tive que retardar minha aula para 7h10, porque ele começou a falar, sei lá, 18 horas, não me lembro que hora, ou 17h30, e foi falando que a palestra dele era de encerramento. Então, ele me botou num evento que, mal bem, eu fiquei assistindo, né? Eu participei 2 minutos, e fiquei ali assistindo, até para também aprender um pouco, né? E acabei ficando o dia inteiro, e ele só voltou no final da tarde. Então, vou combinar com ele para a gente fazer esse evento junto, já que hoje ele não pôde participar. E eu queria, então, agradecer ao professor André Fontes, não pôde ficar, mas no início ele já colocou as perplexidades dele, né? E que o professor Fábio analisou e também demonstrou a sua preocupação, mas não fugiu de dar opinião, né? No sentido de que entende que toda indicação é que a responsabilidade prevista na lei é objetiva, e isso, sobremodo, facilita para aqueles que a gente pode chamar de vítima, porque numa situação dessa você só pode chamar de vítima, né? Vítima. Então, eu acho que essa vai num caminho que você também analisou, da questão da dignidade da pessoa humana, da proteção da pessoa, né? E veja, só para a gente concluir, me lembrei agora, né, graças a Deus, que a mente está funcionando bem. Em 1987, quando eu trabalhei um tempozinho depois de sair da magistratura do Espírito Santo, vim para o Ministério Público aqui e fui me designado para trabalhar em Volta Redonda, numa vara previdenciária. E existia um monte de situações, curiosamente, você vê, não tinha Constituição de 88. Eu lembrei agora que você falando de dignidade, e eu fui trabalhar nessa vara e tinha diversas ações contra o INSS de revisão, que o cara dizia, olha só, eu contribuía sobre 20, agora eu estou ganhando, me aposentei, estou ganhando 2 salários, 3 salários, isso não faz sentido. E aí eu dei parecer em vários processos,
E aquilo me chocou e eu abria dizendo exatamente o seguinte, olha, não é possível, não faz sentido, porque eu coloquei assim, nos primeiros 30 anos ou nos 40 anos, o INSS, antes de aposentar alguém, só botou dinheiro para dentro. Então, esse dinheiro que o sujeito contribuiu tem que ter uma correspondência com o que ele vai receber. Ele pagou, ele fez um fundo para aquilo, né? E aí eu dizia, e o Instituto foi criado para proteger as pessoas e não para prejudicá-las. Então, quer dizer, na linha de princípio, sem falar na dignidade, que eu nem pensava nisso, né? Mas falando que a proteção da pessoa, que o Estado existe, funciona ou deve funcionar para proteger as pessoas de sociedade, e não para aniquilar os seus direitos, etc. e tal. E depois disso veio a Constituição e colocou a pessoa no centro, né? Também nessa época ainda não fazia pós-graduação para dizer, não, você ouviu na pós-graduação, não, foi ouvir depois da pós-graduação a respeito do valor, né, da importância das pessoas. Então, isso hoje facilita um pouquinho para nós, porque toda vez, como você disse, seria muito interessante que o legislador tivesse dito, não é verdade? Porque para o operador e para o juiz, então, isso é um problema seríssimo, que você fica numa dificuldade, né, de decidir muito grande. E aí vai ficar nesse vendaval. Para fulano é objetiva, para fulano é subjetiva, para Beltrano né, vai ser um problema até que venha talvez uma decisão vinculante, né, do STJ, e aí sabe-se lá como a respeito disso. Eu queria agradecer muito, Fábio, você ter aceito o convite, estar aqui conosco, quero desejar a você felicidade aí nessa empreitada que você está se empenhando agora, né? Vai contar, sabe que conta com o meu apoio, com o meu ajuda e carinho, né? E aí espero revê-lo em breve, se possível, pessoalmente, mas se não, virtualmente, a gente já começa a sentir que esse virtual também acaba, em tese, como se estivesse aproximando a gente. Então, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né, de dispor seu tempo aí, você está no escritório, dá para ver, a gente vê as pessoas se movimentando, trabalhando, você destacou um período do seu tempo para nos brindar com essa brilhante palestra. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado a você, meu querido professor e amigo. É uma honra para mim sempre participar aqui no Instituto, já é a terceira vez que eu estou aqui. Conta comigo sempre que precisar e obrigado por me ouvir, com paciência e atenção. Muito obrigado. Um abraço para você. André, devolvo então aí a palavra para a gente encerrar, né, o nosso evento. Obrigado, então, professor Fábio, mais uma vez.